Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopé de la Villanueva. A Irlanda, um país tradicionalmente católico, acabou de legalizar o aborto, em particular nos 3 primeiros meses. É surpreendente os argumentos dessas pessoas que são pró-aborto de afirmar que nos 3 primeiros meses não há uma vida. Quem já teve a oportunidade de acompanhar uma gravidez e, enfim, o desenvolvimento de um embrião, por exemplo, nós sabemos que aquele grãozinho tem uma pulsação. Então é completamente absurdo, anticientífico e é contrário à natureza dos fatos afirmar, por exemplo, que antes do 3º mês de gestação não há vida, porque supostamente não há um desenvolvimento do sistema nervoso ou do cérebro. Quem afirma isso, nós temos que conjecturar que é um mentiroso, é um picareta e não tem outra forma de se respaldar senão que toda argumentação que se baseia no quesito da legalização do aborto é embasada em fraudes. Vejam que existe uma diferença entre um embrião vivo e um embrião morto. Ou seja, o embrião morto não se desenvolve. E o embrião vivo, de fato, acaba se desenvolvendo até se tornar um recém-nascido. Então, o que nós podemos conjecturar no que diz respeito à Irlanda? Até então, um país católico. Como muitos países católicos hoje em dia, ou pelo menos aparentemente, ou que até então se diziam católicos, legalizaram a prática do aborto. Nós estamos percebendo a mudança radical da configuração do direito à vida. Ou seja, nos estados liberais democráticos, a vida humana está sendo relativizada conforme os caprichos de vários grupos de pressão. E observem que quando num pleito democrático alguém afirma que o aborto pode ser legalizado, então nós estamos caminhando basicamente por uma lógica perigosamente totalitária, que é um elemento muito forte na democracia, de achar que os números de opiniões concordantes podem suprimir a verdade, suprimir o bem, suprimir aquilo que é conforme à natureza das coisas. Da mesma forma que a maioria dos irlandeses, como a maioria de qualquer elemento da população, como também a maioria dentro de qualquer nação democrática, pode simplesmente permitir que os nascituros não sejam mais protegidos, o mesmo pode se aplicar a qualquer tipo de grupo social. Na Alemanha nazista, Hitler tirou os direitos políticos e direitos civis e transformou os judeus em apátridas. Como na União Soviética, milhões de pessoas foram deportadas e foram exterminadas, baseado num regime dito popular, ainda que, claro, não houvesse um pleito democrático, mas sim uma tirania totalitária. Mas dá no mesmo, porque se uma democracia, por livre escrutínio, pode justificar as piores atrocidades, então, na verdade, sob um simulacro de vontade popular, se pode fazer o mesmo crime, pode se chegar ao mesmo fim. Então, quer dizer, não faz muita diferença. Então, se por um lado nós temos a relativização da vida humana e a mudança ética no que diz respeito à própria vida, por outro lado nós temos a observação óbvia de que nas democracias liberais o que prevalece são os grupos de pressão com suas ONGs bilionárias, com investimentos em bilhões de dólares em propaganda, em ativismo, etc., contra qualquer postulado que possa defender o ser humano. E em particular nos Estados Unidos, porque quando pensamos numa entidade como a Planned Parenthood, que investe em campanhas eleitorais,
investe em ativismo sobre tudo em vários países do mundo. Aí nós nos perguntamos, para que serve isto? Porque um grupo de pessoas endinheiradas investe em lobbies políticos, em propaganda, em projetos de governo e até mesmo na ONU para ter uma influência mundial no que diz respeito à legalização do aborto. É justamente para ganhar dinheiro. Imaginem isso. Pessoas ganhando dinheiro matando nascituros. Ou mais, da feita que o nascituro é desumanizado, da feita que se justifica a legalização do aborto, e inclusive esse nascituro nem mesmo é considerado mais vida humana, logo, esse nascituro pode ser coisificado, pode ser usado como objeto. Quantas indústrias de cosméticos, quantas outros inúmeros departamentos da nossa economia não querem usar o nascituro, seja para pesquisa científica, seja para qualquer outra coisa, como se o ser humano fosse uma cobaia. Percebam que hoje existe na democracia liberal, e olha que os liberais, muito mais do que os próprios socialistas, me perseguem dizendo que eu sou autoritário, que eu sou fascista, que eu sou inimigo da liberdade individual e esses papos furados todos. Mas são eles mesmos que estão permitindo, em nome dessa liberdade, a legitimação da dessacralização completa da vida humana. E como é que a gente pode apoiar esse tipo de postulado de democracia que permite que oligarquias plutocráticas, porque essas fundações americanas, europeias, recebem dinheiro dessas mesmas pessoas que enchem os seus respectivos traseiros de dinheiro. Então, nós vivemos uma época de oligarquias disfarçadas sob o pleito democrático. E vamos mais além. Mesmo que houvesse um pleito democrático aparentemente transparente, digamos, realmente está se discutindo a legalização do aborto, está se discutindo a questão de que se realmente a população aprova ou não aprova. Quando uma sociedade começa a discutir sobre questões que possam legitimar a imoralidade, essa sociedade é completamente decadente. Eu estava vendo uma vez aquela presidenciável, mais conhecida como Marina Silva, dizendo a seguinte afirmação: eu sou contra a legalização do aborto, mas eu acho que o aborto tem que ser discutido, tem que ser votado. Vamos analisar uma coisa muito curiosa. Ela se diz contra a legalização do aborto, naturalmente para não desagradar o público evangélico. Mas ela é a favor da votação para agradar o público abortista. No fundo, o que ela está dizendo? Que ela é a favor do aborto, sim. Por quê? Porque se você é contra o aborto, você é a favor do direito à vida. E se você é a favor do direito à vida, o direito à vida é irrenunciável. Como é que uma idiota dessas afirma que é contra o aborto, mas é a favor de que se vote a favor do aborto? Seria o mesmo que afirmar que eu sou a favor do direito de viver dos acrianos como ela, mas ao mesmo tempo eu sou a favor que se vote na possibilidade de matar os acrianos. Ou então poderia também dizer que eu sou a favor da vida dos judeus, ou dos negros, ou dos incapazes, mas também eu sou a favor que se vote pela possibilidade de matá-los. Essa é a lógica dessa mulher. Como é a lógica que prevaleceu na Irlanda. Como é a lógica que está querendo prevalecer em todo mundo. A lógica de que não existe mais paradigmas morais absolutos a serem defendidos. E tem gente com esse papinho de defesa da democracia liberal. A democracia liberal vai se degenerar numa tirania. E mais, como já dizia o filósofo Michael Ayuso, e também muitos outros autores, ou ela pode se degenerar numa tirania completa, ou essa tirania será simplesmente uma tirania do conformismo, como de fato o são as democracias liberais.
A democracia liberal está afundando a olhos vistos. Por quê? Porque não segue princípios transcendentes, porque não acredita em valores absolutos ou em absolutos morais. E quem acha que os direitos humanos de alguma forma respondem a estes anseios, os direitos humanos nada mais são do que uma secularização do direito natural, de tal forma que não existe mais fundamentação real entre aquilo que nós chamamos de direito humano e aquilo que nós chamamos de lei natural. Muito pelo contrário, os direitos humanos, na verdade, são uma positivação baseada em critérios eminentemente políticos e que podem legitimar as piores barbaridades, como é o caso do direito humano ao aborto, como no caso do direito sexual das crianças, e assim sucessivamente. Ou seja, nós vivemos na época da mais completa barbárie. E quem defende uma perspectiva cristã é visto como um fundamentalista do tipo de que vai decapitar pessoas no sentido do ISIS, ou então que vai explodir bombas ou coisa parecida. Quem está explodindo a humanidade são essas ONGs, são essas plutocracias, são esses grupos de poder, esses grupos de pressão, esses grupos políticos que não têm o menor vínculo orgânico com a comunidade, porque essa comunidade democrática liberal é uma comunidade massificada, não existe nem mais o espírito de comunidade propriamente dito, mas sim uma sociedade de pessoas atomizadas, como também já não existem valores que possam ser relacionados aos princípios do bem comum e da justiça. Então, meus amigos, é isso e fica para a próxima.